Você já se perguntou, como muita gente, eu já tenho visto várias pessoas se perguntarem, e onde estava Deus antes dele criar tudo que existe? Outros fazem uma pergunta incabível, que é: quem criou Deus? Se Deus é o criador de todas as coisas, quem criou Deus? O tema de hoje é: aonde Deus estava antes de criar todas as coisas, antes do universo ser criado? Importante esse tema, não é? Então é esse tema que eu estou trazendo para você dentro de instante. E para a gente vir trazer isso com base na Bíblia, vamos falar agora um versículo, o primeiro versículo da Bíblia, para nós estarmos baseados, fundamentados dentro desta palavra. Veja bem, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. Você vê, até os céus foi criado por Deus. Os céus, nós conhecemos o espaço sideral. Tudo foi criado por Deus. Se Deus criou tudo, os céus, quando diz os céus, aqui é no plural, que inclui tudo. Criou primeiro os céus e depois a terra. Bem, se Deus criou os céus e a terra, aonde estava Deus? Aonde ele estava antes de existir tudo isso? Se ele criou, então ele estava e ele existe fora de tudo isso? Deus existe fora do universo? Você já se perguntou? Você já imaginou o que era, como era a existência antes de Deus criar todas as coisas? Pois bem, essa pergunta a Bíblia responde, meu amigo. Eu já ouvi pessoas formadas fazer perguntas que eu encontrei dentro da Bíblia, estudando a Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário. A Bíblia não é só um livro. A Bíblia é o próprio Deus de forma concreta no nosso meio. É o que eu entendo, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. As Escrituras Sagradas têm vida própria. Que você creia ou que você não creia. Mas este livro tem vida própria. E eu vou falar para você, dentro de poucos momentos, um segredo que os maiores cientistas ainda não chegaram a entender esta conclusão. Os cientistas que eu falo no sentido de cientistas seculares, né? Porque tem pessoas que estudaram já, né, no lado da espiritualidade e chegaram a um conceito já muito próximo do que eu vou lhe falar aqui. Muito próximo. Tudo bem. Mas o que a Bíblia fala a respeito de Deus? Bom, vamos lá. Diz aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Essa palavra princípio tem dois significados. Primeiro significado, tempo. Segundo significado, lugar. Tempo e lugar. Mas que lugar é esse? Que tempo era esse? Se o universo ainda não existia? Aí surge uma outra pergunta. É interessante? Agora vamos aqui para João. João, Evangelho de João, capítulo 1. Tem uma referência aqui que vai nos trazer mais ou menos uma elucidação, uma clareza de como era no princípio, antes de Deus criar todas as coisas. Fique no vídeo, você vai aprender. Depois repita assistindo esse vídeo, passe para mais pessoas. Vamos estar espalhando a verdade aí e o esclarecimento da palavra de Deus, porque ela é a luz que nos ilumina nas trevas espirituais. Então vamos agora para
Tô chegando, capítulo 2. Achei. João, capítulo de número 1, versículo de número 1. Também diz, falando no princípio. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Aqui falou, no princípio criou Deus. Deus criou as coisas no princípio. Eu já falei que o princípio aqui se refere a lugar e se refere também a tempo, espaço e tempo. No princípio era o verbo. Aqui está dizendo o que era o princípio. Dentro da Bíblia está falando o que era o princípio. Que já começa a clarear as ideias de onde Deus estava antes da criação de todas as coisas. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito bem. Aqui já dá para a gente ter mais ou menos uma noção de onde Deus estava. De onde Deus estava. Só ressaltando aqui que esse vídeo aqui não vai dar para explicar tudo. Nem que eu quisesse. Não vai dar para explicar tudo. 30 anos de estudo para explicar num minuto, em 2 minutos, 10 minutos, 1 hora. É muita coisa, né? Então o que eu aconselho a você é você acompanhar meus vídeos, se inscrever no meu canal, é você mais na frente se preparar para fazer um curso, né, comigo, um curso teológico de conhecimento da palavra, se você quiser. Né? Se eu encontrar vários interessados que se inscreverem lá, né, um comentário no meu canal, no YouTube, e que quer participar, eu vou estar organizando, né, este curso para vocês. Muito bem, vamos voltar aqui ao assunto. A gente aprendeu aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o verbo, aqui no João capítulo 1, e versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Por aqui já dava de tirar uma conclusão, de que quando a palavra de Deus diz que ele criou no princípio os céus e a terra, princípio também é de onde algo começa, de onde algo surge. Princípio é a origem. Então, dentro desses 2 versículos dá de entendermos que quando diz que Deus no princípio criou todas as coisas, os céus e a terra, e no versículo 1 de João, capítulo 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Deus criou tudo nele. Resumidamente, Deus criou tudo nele. Deus é tão grande, alguém tem uma mentalidade tão errada de Deus. A maioria das pessoas tem uma mentalidade tão errada de Deus, que pensa que Deus é algo limitado, que está lá no céu, sentado no trono, como um ser assim como nós. Não, meu amigo, Deus não é assim. Deus é tão grande que tudo está nele, não há nada fora dele. Ele é o maior de todos. E isso tem fundamento dentro da Bíblia. Sabemos que Jesus é o próprio Deus que se fez homem. E olha o que diz aqui em Colossenses, exatamente esclarecendo de forma embasada na palavra o que eu estou lhe falando. Colossenses, vou ver se eu acho aqui Colossenses, capítulo de número, deixa eu ver, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, grave bem esse nome, grave bem esse número, capítulo 1, e versículo 15 avante. Olha a lapada. A revelação aqui é forte. Vamos lá. Falando de Jesus, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus é o que? Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Muito bem. O primogênito de toda a criação.
E aqui vem a revelação de onde estava Deus. Antes da criação, antes do universo ser criado. Olha o que diz aqui. Jesus, que é o princípio, que é o verbo, aqui está escrito da seguinte forma, que ele é a imagem e semelhança do Deus invisível, primogênito de toda a criação. 16, versículo 16 do capítulo 1 de Colossenses. Porque nele quem? Em Deus, Jesus Cristo, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Entendeu? Ou será que precisa ficar mais claro do que isso? A Bíblia está falando aqui, ó. A palavra de Deus está falando. Todas as coisas dos céus e da terra, tudo foi criado em Deus, em Jesus Cristo. Ele é o princípio de tudo. Por isso que ele diz lá em Apocalipse, eu sou o princípio e o fim. O que significa isso, Jesus dizer que ele é o princípio e o fim? Porque tudo começa nele, tudo que tem começo começa nele, e tudo que tem começo e fim começa e termina nele. Porque tem uma outra coisa aqui que eu quero compartilhar com você, é o seguinte. Há uma diferença de ser eterno para infinito. Tem muitas pessoas, até mesmo estudiosos da palavra, teólogos, né, estudado, com formatura em teologia, que diz que Deus é infinito, que vem tratar de Deus como ele infinito. Não, Deus não é infinito, Deus é eterno. Há uma diferença de infinito para eterno. Eterno só existe um, só pode existir um eterno. Porque eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. Eterno é aquilo que não tem começo e nem fim. Agora, infinito é algo que tem começo, mas não tem fim. Porque ele é infinito, porque não tem fim, mas teve começo. Então, por isso que Jesus disse, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Porque nessas palavras Jesus está dizendo, eu sou tão grande que tudo começa em mim. Tudo foi criado em mim. E tudo permanece em mim. Não existe nada fora de mim. É o que Jesus está dizendo. Eu sou o começo e o fim de tudo. Eu sou o começo de tudo que começa, mas não tem fim. E sou o começo e o fim de tudo que começa e tem fim. Vocês entenderam? Então, onde é que estava Deus antes da criação? A Bíblia acabou de mostrar. Estava aonde sempre esteve e aonde sempre estará. Em si mesmo. Em si mesmo. Porque ele é como se fosse o espaço aonde todas as coisas que foram criadas vieram passar a existir e permanecem a existir. Como assim, Daniel? Isso é uma loucura. Como é que eu não posso entender uma coisa dessa? Deus é como um espaço onde todas as coisas vieram à existência e permanecem à existência. Existe e os que param de existir, tudo começa nele e termina nele. Verdade. Olha o que diz aqui. Continua no texto. Diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principado, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Ele existe antes de todas as coisas. E esse antes aqui não significa que é antes no sentido do tempo, porque Deus é o próprio tempo em si. É maravilhoso estudar a palavra de Deus. Outra coisa que as pessoas caçam até hoje, principalmente os estudiosos, o porquê é da morte, com respeito à morte. Por que a gente nasce e a gente morre? Um diz, não, essa é a ordem natural, mas essa não é a ordem natural. Em outro vídeo eu vou estar trazendo aqui para você, explicando o porquê. A palavra de Deus tem contida em si, as escrituras sagradas, os mais profundos segredos da natureza. Se você ainda não estudou este livro maravilhoso, você está perdendo coisa, você está perdendo tudo, porque nele está contigo
a verdade, nele está contido o segredo, nele está contido tudo. Tudo. E aqui ficou bem claro. E em Atos dos Apóstolos também, no capítulo 17, eu vou chegar lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, comprova o que eu estou falando aqui para você. Comprova. Olha, vamos lá, vou caçar aqui. Olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos 17, e versículo 28, falando a respeito de Deus. Olha o que diz. Porque nele vivemos. Quando diz vivemos, aqui Paulo estava falando para pessoas que não eram crentes. Para pessoas que não eram crentes. Ele chegou numa cidade lá e estava pregando para as pessoas, né, que eram muito dedicadas à adoração aos seus deuses lá. E Deus, Paulo começou a falar do Deus verdadeiro. E quando ele começou a falar do Deus verdadeiro, do Deus único, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus, nosso Pai. Quando ele começou a falar, olha o que ele diz assim: porque nele vivemos. Ele incluiu tanto ele como as pessoas que ainda não eram crente como ele, que ainda não eram cristã como ele. Então toda a humanidade vive nele. Todos os seres vivem nele. Tudo vive nele, porque a gente acabou de ver lá em Colossenses. Tudo vive nele. Tanto nos céus como na terra, tudo está nele. Aí o que acontece? Continuando aqui, ele diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso aqui é algo profundo. Eu queria levar mais tempo falando com você a respeito disso, porque é uma maravilha a gente conhecer. É uma maravilha e dá um prazer, dá uma alegria a gente conhecer a verdade que vem de Deus. É maravilhoso quando você entende. E para entender, você tem que crer e estudar a palavra de Deus. Mas esse era o que eu queria compartilhar com você neste vídeo. Então, resumindo, aonde é que estava Deus antes da criação do mundo, antes da criação do universo? Estava onde sempre esteve e onde sempre estará, porque Deus nunca sai do lugar, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e sempre, em todos os sentidos, porque Ele é maior que tudo, tudo está nele, tudo veio dele, tudo depende dele. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, o começo e o fim de todas as coisas, o primeiro e o último. Tudo que tem começo, mas não tem fim, começa nele e continua existindo nele. Como disse aqui, existimos nele. E tudo que tem começo e fim, começa e termina nele. Ele é antes de tudo e é maior que tudo. Não há nada maior que ele. Não há nada. Não há nem um ser. Não há nem um espaço vazio fora de Deus. Tudo está nele. Ele contém tudo. Para você. Até o próximo vídeo.